vencedoras, sempre crendo na providência de Deus. Aleluia. Eu vou repetir de novo. Vencedoras, sempre crendo na providência de Deus. Aleluia. Vocês sentiram o efeito da frase que vocês pronunciaram agora? Vencedoras, sempre crendo na providência de Deus. Será que de fato todas nós estamos realmente crendo na providência de Deus? Ou existem algumas situações que nos fazem duvidar dessa providência de Deus? Eu não vou me distanciar do tema, no entanto não vou pregar exatamente no texto, mas vou falar sobre o tema sim. Quero que você abra aí a sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 7. Já estive falando sobre esse texto numa outra ocasião. E eu quero vir aqui um pouquinho na contramão, não deixando de estar dentro do tema. Capítulo 7 de Lucas, versículo 11 até o versículo 16. A palavra de Deus diz assim: um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Glória a Deus. Aleluia. Certamente a preletora, a missionária dessa tarde, ela vai entrar no texto do nosso tema. E eu meditei muito sobre essa semana, e o Senhor hoje colocou esse texto no meu coração. Como nós repetimos aqui, o slogan fala sobre mulheres vencedoras que acreditam sempre na providência de Deus. Mas nós sabemos que existem alguns momentos em nossa vida que nós não estamos sempre acreditando na providência de Deus. Existem alguns momentos em nossa vida que as circunstâncias, as adversidades, as tribulações nos remetem a um sentimento de temor, a um sentimento de agonia, a um sentimento de descredibilidade no Deus a qual nós servimos. E aqui, irmãos, nós nos deparamos com um texto muito importante, conhecido de todos vocês. Mas eu vou trazer aqui algumas particularidades no pequeno tempo que nós temos, para que você possa aprender um pouquinho mais, extrair algumas lições tão importantes que são necessárias para que nós, como mulheres de Deus, acreditamos que vencedoras, nós somos de fato vencedoras. Mas para que a sua fé nessa tarde saia daqui mais fortalecida em Deus. No texto de Mateus nós encontramos uma mulher que estava determinada a todo custo tocar nas vestes dele. E ela tinha essa fé tão grande, porque ela dizia: se eu tão somente tocar, eu serei curada. Mas ao contraste dessa, encontramos aqui uma outra mulher, que para ela as esperanças, os sonhos haviam acabado. Aí eu vou entrar um pouquinho na história para que você absorva bem o que Deus quer ensinar para nós nessa tarde. A história judaica diz que ser uma mulher viúva em Israel era sinal de uma grande maldição. É sinal que essa mulher havia cometido algum pecado contra Deus. E por isso ela havia sido penalizada ficando viúva.
E normalmente, pela tradição, a mulher que ficava viúva, ela sempre se casava com o irmão do falecido ou com alguém muito próximo da família, para que ela realmente não ficasse sobre ela essa maldição e ela desse sequência a essa descendência ou a essa genealogia. Mas a Bíblia nos diz nesse caso que essa mulher não se casou com outro homem, mas ela permaneceu viúva. O texto não relata se tinha algum cunhado, algum irmão do seu falecido, mas a verdade é que a Bíblia não registra. E se ela não registra, nós passamos aqui a acreditar que de fato não tinha ninguém para casar com essa mulher, o que aumentava ainda mais a sua dor. Porque ela sabe que aonde ela passasse em Israel, em qualquer vilarejo, em qualquer cidade, em qualquer rua, as pessoas iam olhar para ela, menear a cabeça e dizer: essa daqui é uma amaldiçoada. É fácil acreditar na providência de Deus numa circunstância dessa? E como se a sua dor não fosse grande, não fosse tamanha, essa dor ainda aumentou, porque desse falecido essa mulher tinha um filho, e esse único filho veio a falecer. A história judaica disse que quando uma mulher perdia o seu marido e consequentemente ela perdia o seu filho, era também sinal de que ela tinha pecado contra Deus e que sobre ela repousava uma tamanha maldição. Aí você pensa, quando ela perdeu um filho, quando ela perdeu o marido, estava sobre ela uma maldição. Quando ela perdeu o filho, estava sobre ela outra maldição. Então, ao invés de uma maldição, essa mulher tinha uma maldição em dose dupla sobre a sua vida. E aí, quando eu olho aqui esse texto, nós encontramos nos versículos 12 e 13 em diante, a Bíblia dizendo que Jesus a história diz que ele estava a alguns quilômetros de Naim. E Jesus saiu de onde ele estava para ir até onde aquela mulher estava. E Jesus já estava na porta da cidade. Repita: na porta da cidade. Quero que você guarde isso no seu coração. Diga: na porta da cidade. Guarda aí, segura um pouquinho. A Bíblia nos conta que essa mulher, ela começava agora a desfilar por toda a cidade, carregando esse esquife, carregando o seu filho morto. E a tradição nos diz que as pessoas procuravam o maior caminho da cidade, para que todas as pessoas pudessem saber que ali estava passando um defunto, e junto se solidarizar, e junto com aquela que era a enlutada, até onde seria sepultado o morto. E estava lá aquela mulher. A tradição diz que até se contratava pessoas para prantear esse velório. Essas pessoas iam com instrumentos, essas pessoas iam com cânticos, iam saindo na frente, essa mulher atrás, e iam lá passando, para que todos soubessem que daquela cidade, daquela aldeia, estava saindo um defunto. Imagina o coração dessa mulher, que sabia que toda a sua vizinhança tinha ela como uma mulher amaldiçoada. Como se não bastasse, pela cultura, ela ia ainda ter que procurar o caminho mais longo da cidade para sepultar o seu filho. Mas o que eu acho tão interessante nesse texto, e com isso eu já aprendo um pouco da parte de Deus, é que a Bíblia diz, voltando um pouquinho para a história, eu já vou entrar com você. Os judeus tinham a cultura de sepultar os seus mortos para fora da cidade. Eles não aceitavam sepultar os mortos dentro da cidade, porque eles consideravam isso uma maldição. Então eles levavam seus mortos para fora da cidade. E é por isso que os versículos iniciais dizem assim, que estava a mulher levando o seu filho, ele já vem Jesus, na porta da cidade. Sabe o que isso quer dizer? Significa que o Deus que você serve
Ainda que as circunstâncias te levem a não acreditar que Ele possa, ainda depois de morto, fazer um milagre, o Deus a que você serve, Ele chega na hora certa e no momento exato. A porta da cidade era o limite, porque eles sepultariam fora da cidade. Aí Jesus disse assim, longe, mas conhecia aquela mulher na sua onisciência, e disse assim, antes que ela vá para fora da cidade, eu vou me encontrar com ela na porta, porque eu conheço o limite, as forças da mulher. Aleluia! Aleluia. A mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma esperança porque ela estava viva. Essa mulher não tinha nenhuma perspectiva porque o seu filho já havia morrido. Pelo contrário, uma perspectiva que não existia em dobros, nem o marido e nem o filho. Então Jesus decide se encontrar com essa mulher na porta da cidade. Sabe que Jesus já está tratando conosco nessa tarde? Ele está dizendo assim, olha minha filha, por mais que as circunstâncias estejam difíceis, por mais que a sua força seja pouca, seja pequena, por mais que alguém olhe para as suas circunstâncias e queira dizer assim a você, essa está pagando algum pecado, essa daí está pagando um preço, eu acho é bom. Aí Jesus vai dizer assim, deixa todo mundo menear a cabeça e dizer que você é amaldiçoada, que você é perdedora, porque vai chegar o dia que Jesus vai se encontrar com você na porta da cidade. É na porta da cidade, quando as suas esperanças estiverem a ponto de ser sepultadas, quando as suas esperanças estiverem a ponto de dizer assim, não creio mais, não acredito mais, não tem providência mais, aí Jesus vai dizer assim a você, como disse a Jó, Jó, fui eu quem coloquei limite e termos no mar, e disse a ele, até aqui, não mais adiante. Eita Jesus! Deixa quem quiser balançar a cabeça, deixa quem quiser questionar, deixa quem quiser entender como Deus trabalha na tua vida, deixa quem quiser ficar interrogando por quê, como, quando, como pode isso. Jesus está dizendo, do jeito que eu trabalho na tua vida é mistério, mas eu te conheço e vou chegar com a providência. Aleluia, adore a Deus que vai chegar a providência, vai chegar o livramento, vai chegar a providência, vai chegar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh irmão, como eu estou sentindo uma coisa tão gostosa aqui dentro de mim. Oh Jesus. Segura um pouquinho, deixa eu compartilhar um pouco mais com você. Tem uma frase que eu sempre gosto de dizer, e eu acho ela muito engraçada. É que quando nós lembramos de Lázaro, da história de Lázaro, aí nós dizemos assim, eu costumo dizer assim, estava lá Jesus, aí Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Aleluia. Sabe por quê? Segure aí que você vai adorar a Deus, sabe por quê? O Senhor da vida na porta da morte, se Ele dissesse assim, vem para fora, o que sairia de defunto? Ex-defunto
morto, porque seriam ressuscitados. É por isso que ele não disse sai para fora, mas ele disse Lázaro. Aleluia. Eu quero dizer com isso que a morte não é o fim para quem é o Senhor da vida. Será que você pode meditar? Acho que você não entendeu. A morte não é o fim para quem é o Senhor da vida. Aleluia. Aleluia. É por isso que Jesus decidiu se encontrar com essa mulher na porta da cidade. Ele sabia que depois da porta da cidade ia ter que ser enterrado mesmo. Se bem que se ele quisesse, ele faria o milagre até depois da porta da cidade. Mas ele disse assim, eu vou deixar isso aqui registrado, porque os meus servos lá no 7º Congresso de Mulheres, no dia 10 de agosto de 2015, vão saber que eu chego no limite. Nem antes, nem depois, nem adiantado. Eu chego no limite. Aleluia. Jesus conhece o seu limite. Ele conhece o meu limite. Ele me conhece por dentro e por fora. Ele conhece você por dentro e por fora. Aleluia. Ainda que esteja morto, o milagre acontece. Ainda que esteja morto, o milagre acontece. A cultura dizia que Jesus não poderia, ou qualquer um deles, dos judeus, não poderia de forma alguma tocar em um morto, porque ele se tornaria impuro. Não podia tocar em qualquer coisa que morresse, se fosse um adulto, se fosse um animal, se fosse uma pessoa, se fosse um animal, de qualquer forma não poderia tocar, porque se tornaria imundo. E aí nós lemos aqui, vamos ler novamente o texto. Quando Jesus se aproxima no versículo 3, diz a palavra, vendo-a o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife e perante os que os conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. O texto diz aqui, e eu gosto de me agarrar muito a essas coisas. O texto diz aqui que na contramão da tradição, Jesus se aproxima da mulher, o que parece até irracional. Imagine uma mulher indo sepultar o seu filho, alguém chegar para ele e dizer assim, não chores. A minha palavra não teria efeito algum, a sua também não teria efeito algum. Mas como ele é o Senhor da vida, e quando ele diz assim, não chores, aí você para de chorar, porque ele é quem estanca o seu choro, a sua dor, a sua angústia, tira a tristeza, tira o sentimento de derrota e coloca nos seus lábios um sorriso de vitória. Aleluia. Jesus, na contramão da tradição, Jesus tocou no rapaz e disse assim a ele, jovem, levanta-te. Sabe o que Jesus estava querendo dizer com isso? E eu sempre digo essa expressão e eu quero que você registre no seu coração. Quando Jesus quer trabalhar, ele não precisa de lógica humana. Quando Jesus quer trabalhar, ele não precisa respeitar as leis governamentais. Quando Jesus quer trabalhar, deixa eu simplificar isso para você. Sabe quando alguém olha para você e diz assim, isso aqui não dá? Aí Jesus diz, dá. Sabe quando diz assim, ela não pode, ele não pode? Aí Jesus diz assim, pode, faço, aconteço. Aleluia, araxudecanai. Aleluia, eu tenho uma palavra profética para você. Alguém olhou para você e diz assim, para você não dá, não tem condições, não tem jeito, pelos recursos que eu conheço não vai acontecer. Jesus está dizendo para você nessa tarde, não é pelos recursos que ninguém conhece, não é pelos meios que os homens pensam, é do meu jeito que eu vou fazer. Aleluia. Pode adorar a Deus com isso, porque é do jeito dele que ele vai fazer.
É da maneira dele que ele vai fazer. Não é como alguém quer, não é como você quer, não é como alguém pensa. É do jeito dele que ele vai fazer. Aleluia. Aleluia. Araiacho de candarai ou de cambacho de canai. Quando você passar, quando você for tentado novamente a achar que não tem jeito, o Senhor está dizendo para você nessa tarde: mesmo em face da morte, acredite que eu farei de você uma vencedora. Aleluia! Eu farei de você uma vencedora. 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 Aleluia. Aleluia. Jesus faz como Ele quer. Jesus faz como Ele quer. Jesus faz como Ele quer. Nessa manhã eu estive compartilhando com as irmãs. Acho que eu não disse isso a ninguém, mas as irmãs que vieram de manhã já sabem. Eu lembro que o ano passado, e eu quero testemunhar isso com você para aumentar a sua fé. Eu me lembro que no ano passado, eu não comprei a camisa do congresso. Eu disse, eu não vou comprar a camisa do congresso porque eu trabalho numa empresa secular, eu não posso estar aqui. Mas eu lembro que um determinado dia eu troquei o horário com uma amiga. E eu disse a essa amiga, eu disse, troca comigo porque hoje tem festa lá na minha igreja, eu vou. Eu disse, eu não vou entrar porque eu não estou com a camisa, mas eu vou ficar ali na portinha, uma palavra que Jesus deu, eu tenho certeza que vai mudar a minha vida. Fiquei crendo que eu ia chegar aqui e ia pegar um pedacinho do meu milagre. Quando eu cheguei ali, a Isabel Falcão estava pregando aqui, eu estava ali na porta. E eu fiquei ali dentro do meu coração dizendo a Jesus, eu disse, Jesus, eu queria muito que o Senhor mudasse a minha história. Eu disse a Jesus, eu queria muito, Senhor. E as circunstâncias, eu me enquadro aqui dentro do tema e dentro desse texto, porque parece que eu estava como aquela mulher e eu dizia assim, Jesus, as circunstâncias dizem que não, mas a última palavra é tua. Acho de candarai ou de camarai. Tudo diz que não. Sabe quando alguém olha para você com pena? Já tive esse sentimento. Sabe quando alguém olha para você com dó? Já tive esse sentimento. Era o sentimento dessa mulher aqui, que tinha o título de amaldiçoada. As pessoas olhavam e meneavam a cabeça. Eu já tive esse sentimento. Mas naquele dia eu saí mais cedo do trabalho. Eu disse, eu vou lá buscar o meu milagre. Eu creio que tu és poderoso para fazer tudo novo. Fiquei ali escondidinha escutando a mensagem de Isabel Falcão. Quando ela pregava, ela dizia assim, se vocês crerem, Deus vai mudar a história da sua vida. Fiquei ali acreditando e eu dizia assim no meu coração, Senhor, eu gostaria tanto de participar de um congresso como esse, não posso. Eu gostaria tanto que o Senhor abrisse para mim uma porta, que eu pudesse pela primeira vez participar de um congresso como esse. Ai, irmãos, os sentimentos, os pedidos, os desejos mais simples do teu coração, se for para a glória do nome dEle, Ele faz. Aleluia! Aleluia! Estou eu aqui um ano depois. O Senhor abriu uma porta que eu pudesse adorar ao Senhor juntamente com você. Sabe por quê? Porque a morte diante do Senhor da vida não é nada. Aleluia! Estou
estou aqui um ano depois agradecendo ao Senhor, porque se você crer, se você esperar, se você confiar no Senhor, Ele vai te surpreender e mudar a história da sua vida. Guarde essa palavra no seu coração. Jesus não vai chegar atrasado. Jesus também não vai chegar adiantado. Jesus não vai chegar na hora que você quer. Jesus não vai chegar na hora que você espera. Mas se você crê na providência de Deus, Ele vai chegar no momento certo. Aleluia! Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Continue acreditando no milagre. Continue acreditando que Ele pode fazer da tua história uma nova história. Eu agradeço aqui a rica oportunidade